Bom dia! Vamos lá? Todo mundo tomando seus lugares novamente, para a gente dar continuidade. Bom, nós vamos fazer agora o nosso painel aí com os profissionais do ano. Então, eu quero convidar aqui para o palco o Marcelo Habib, Priscila Siqueira e Elaine Funo. Por favor. Muito bem. Ontem foi fácil, né? Hoje, agora... Bom, eu queria iniciar comentando aqui, acho que o nosso tema principal hoje do Congresso, ele está, e aí com o painel anterior aí, que foi muito bem conduzido também, que a gente fala aí de riscos, né? E fala aí das transformações que nós estamos vivendo. Ontem também a gente acabou abordando aí no painel de ontem a questão da tecnologia. E tudo isso aí envolve pessoas, né? E, obviamente, afeta diretamente os líderes. Né? Os líderes que, por sua vez, aí, a gente vê que nós temos que nos preparar tecnicamente e, ao mesmo tempo, nos preparar para liderar pessoas, para incentivar as pessoas. E nós temos uma série de surpresas, né? Surpresas que muitas vezes fogem do nosso radar, aí, do nosso planejamento. Nós tivemos uma pandemia, onde que mudou radicalmente a forma das empresas se relacionarem, conduzir seus processos, e rapidamente todo mundo teve que se adaptar para o home office. E aí hoje nós temos aí empresas que voltaram parcialmente, empresas que ainda continuam em home office, e isso daí aumenta o desafio de liderar pessoas. Nós estamos aprendendo uma nova forma de liderar, porque nós não temos mais aquele contato diário, né, com as pessoas. Depois, quando a gente achava que as coisas iam voltar à sua normalidade, nós tivemos aí, e ainda continua, infelizmente, guerra lá na Ucrânia. Isso daí afetou aí as cadeias de abastecimento, então são outros fatores aí que acabam nos impactando fortemente. Desestrutura totalmente a cadeia logística, cadeia de fornecimento. Aí, mais recentemente, agora temos a guerra lá em Israel, dificuldade de transporte. Na pandemia, a gente percebeu que o mundo estava dependente de produtos da China, depois a gente percebe que também o produto é dependente de chips de Taiwan. Então, tudo isso aí coloca, vamos dizer, são só alguns fatores que fazem com que a gente aumente cada vez mais os nossos desafios de conduzir as nossas empresas, os nossos negócios e, consequentemente, aí, de traçar estratégias, vamos dizer, para enfrentar todas essas incertezas. Então, acho que esse é um pouco o pano de fundo aí que eu queria conduzir aqui o bate-papo com vocês, né? Para que, vamos dizer, inicialmente, aí vocês possam fazer suas considerações iniciais. Pode começar. Bom dia a todos. Eu acho que faz muito sentido, né, o tema desse evento no momento que a gente está vivendo. Bom, eu represento o Gympass, me apresento, acho que a gente já estava fazer suas considerações iniciais aí. E eu acho que a gente, desde que eu assumi o Gympass, acho que eu vivo esse mundo de turbulências, né? Porque imagina que a gente era uma empresa de atividade física, então, na pandemia, a gente fechou tudo, e então, como que a gente se reinventa, como que a gente faz, e no final do dia, o que a gente trabalha é trabalhar com pessoas, né, Genaro? O que a gente faz é trabalhar com pessoas, então, acho que esse momento que a gente está vivendo aí de turbulência é um momento de reinvenção a todos os dias. Todos os dias a gente levanta e pensa o que nós vamos fazer, porque
ainda mais em relação às pessoas, porque acho que todo mundo aqui, independentemente do setor que a gente trabalha, a saúde das pessoas passou a ser extremamente importante, que eu acho que eu colocaria aí esse tema junto com todos esses que você falou, porque o quanto que a gente está sofrendo hoje com as pessoas, né, afastamento, burnout, saúde mental, e tudo isso impacta toda a cadeia, todo o nosso negócio. Então, acho que hoje é um prazer enorme estar aqui com vocês, discutindo esse tema e trazendo um pouquinho mais desse olhar de um fator que embarca em todas as empresas, que são as pessoas, a saúde e bem-estar. Muito bem. Elaine, quer complementar? Quer se apresentar? Alô, agora está ligado. Não, eu concordo. O momento da pandemia foi um momento complicado para todo mundo. Eu me lembro que, no caso da Embraer, todo mundo no mesmo andar, todo mundo junto. De um dia para o outro, a gente saiu, deixou foto da família, deixou da mesa, deixou tudo, saiu. E agora, como vai ser? Vai dar certo? Fazer um fechamento de um balanço, né? Um balanço trimestral, anual. Como fazer isso? Mas a maior preocupação sempre foi, claro, a saúde das pessoas. E a gente foi, todo mundo ali se adaptando. E é muito interessante porque a adaptação foi tão importante, claro, naquele momento, e graças a Deus, acho que para todas as empresas, todo mundo arrumou um caminho, né, de dar certo, mas também, como você falou, agora a volta também é complicada, porque as pessoas se adaptaram, as pessoas viram uma nova realidade, né, de poder tempo, inclusive, de fazer, né, uma atividade física, buscar um filho na escola, estar mais perto da família, e como fazer essa volta, né, que antigamente aquela coisa, principalmente, né, na contabilidade, de correria, de fechamento e tudo mais, de horas de trabalho. Então, trazer esse equilíbrio agora e pensar nisso que a Priscila falou, né, das pessoas cada vez mais repensando o sentido da vida, repensando a qualidade de vida e pesando muito isso. E hoje, se você não pesa isso dentro da equipe, se você não traz um ambiente saudável, das pessoas poderem falar, das pessoas poderem conversar, mesmo com a questão do online, né, do remoto, ou, no caso da Embraer, a gente está no híbrido, se preocupar com a saúde mental, né, porque acho que a questão da gente ter um home office e todo mundo gostar dessa questão, mas também trouxe uma questão de burnout para muitas pessoas que não conseguiram, de certa forma, como fazer equilíbrio. Porque eu percebo que funciona bem para umas pessoas, pelo menos no meu time, né, no que eu lidero, e para outras nem tanto. Então, como que agora a gente tem que fazer um novo equilíbrio, né? Um novo equilíbrio de como que a gente vai trazer as pessoas para uma questão de nem ao céu nem à terra. Então, é uma dificuldade que a gente está passando, mas eu acho que, como tudo, vai uma hora fazer o equilíbrio das coisas. Muito bem. Marcelo? Acho que, só complementando um pouquinho aqui, é mais do mesmo. Pessoas realmente aqui a palavrinha fundamental. Quando a gente fala aqui em incertezas, todo mundo quer, toda companhia busca estar preparada para qualquer cenário, né? Qualquer que seja, cenário positivo, negativo, cenário intermediário, está preparado. Mas com tantas mudanças, você citou algumas aí agora, de pandemia, de guerra, mas a gente também tem visto mudança climática, anos mais quentes, anos mais frios, mais chuvas, menos chuvas, e a gente que vive aqui no país de agro como a grande base do nosso PIB, sofre ou surfa de um movimento melhor e, consequentemente, toda a economia do país. A gente tem visto também mudanças grandes nos hábitos de consumo, no perfil do profissional. Então, é difícil, e quem que vai contribuir, conseguir vislumbrar os cenários e preparar a companhia, o negócio para todos os cenários são as pessoas. E a gente vive hoje um choque de geração tão difícil, né? Acho que antigamente o jeito de se resolver as coisas era diferente. Era uma bronca, né? Você pegava os chefes eram mais bravos, eram mais, de certa forma, direto, até duros. Hoje em dia é quase que inaceitável, né? Tudo vira bullying, tudo vira um processo. Então, não estou dizendo que o antigo era o correto, mas a gente está aprendendo a lidar com o novo. A gente foi criado numa forma e agora tem que aprender a lidar com uma outra forma completamente diferente, com o jogo rolando. Então, acho que essa adaptação, essa forma de como atrair, os valores são diferentes também, né? Antigamente, a remuneração, acho que era o top one ali das prioridades, e aí
o tipo de empresa, o tipo de negócio, obviamente era um negócio importante. Hoje em dia não, o clima é muito importante, a qualidade de vida é muito importante, às vezes a remuneração, o pacote em si, passa a ser terceiro, quarto atributo ali mais importante. Então, como é que a gente se adapta a tudo isso para atrair essa nova geração, os novos talentos, para a gente continuar dando continuidade na companhia? Eu acho que é o grande desafio. A gente sabe o que tem que fazer, mas não sabe como tem que fazer, porque mudou demais. Então, acho que esse é o desafio que a gente está se adaptando, todo mundo está se adaptando aqui, mas a gente vai superar, tenho certeza. O grande desafio é sempre a gente estar olhando para o futuro e, ao mesmo tempo, tendo que entregar o resultado do presente, né? Hoje se fala muito da ambidestria, né? E eu gosto sempre daquela metáfora, né? A gente precisa continuar entregando a nossa pizza muito bem feita hoje, mas a pergunta é, será que daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, as pessoas ainda vão querer consumir pizza? E aí, o que nós precisamos fazer para nos prepararmos para esse futuro? Né? Então, Priscila, o que você faz para se preparar para o futuro? Como é que você olha o futuro e entrega o resultado do presente? Pois é. Eu posso só dar um dado que você me chamou a atenção, falando da qualidade de vida e salário. A gente faz uma pesquisa global sobre qualidade de vida. Hoje, 93% das pessoas que responderam dizem que eles avaliam uma empresa pela qualidade, do que ele oferece em relação à qualidade de vida, é tão importante quanto o salário, para resumir, é tão importante quanto o salário. Então, isso você falou e me chamou a atenção, lembrei da pesquisa. Voltando, Genaro, sua pergunta, você sabe que lá, né, eu acho que a gente sempre tem que estar olhando para o que vem para o futuro e para frente, né? No Gympass, a gente tem várias maneiras de fazer isso. Uma delas, a gente tem especificamente uma área de New Ventures, que a gente fala, que é uma área que está sempre buscando os moonshots, né? Qual que vai ser a próxima onda, a próxima evolução, está sempre olhando para isso. Uma coisa que a gente faz é, de uma certa forma, deixar esse time um pouco separado do dia a dia, né, para poder realmente fazer isso. Obviamente é um time pequeno, mas ele está lá. E ele foi a nossa grande salvação na pandemia. Porque na pandemia, só para comentar, a gente, por exemplo, a gente tinha o Gympass, que era a atividade física, nas academias, e esse time ele já estava preparando um conceito de usar o mesmo conceito de academias, mas para aplicativos digitais e para a área digital. Quando veio a pandemia, ele foi nossa salvação, porque a gente mudou nosso negócio, mudou tudo, assim, mudou tudo, a gente deixou de ser só atividade física para ser toda a questão de bem-estar e digital e darará, e era esse time que estava preparando, ia ser um app separado, ia ser um app do Gympass, um app de wellness, e, né, de bem-estar, e na pandemia a gente juntou essas duas coisas, hoje é outro produto, hoje a gente tem outra plataforma, etc. Essa é uma das coisas. Mesmo outro exemplo que me vem à cabeça do que a gente... Então, acho que assim, a gente está... Outro exemplo que me vem à cabeça, mesmo durante a pandemia, a gente tem que separar um pouco o dia a dia. Então, a gente está sempre olhando, no nosso caso, e na minha gestão, eu, especificamente, junto com os líderes, sempre antenado com coisas que estão acontecendo. Então, o mês passado, eu estive no South by South, lá de Austin, para entender o que está acontecendo no mundo, apesar de ser um evento extremamente focado em tecnologia, mas quando a gente olha, esse ano, por exemplo, assim, foi muito forte a junção das duas coisas, pessoas com tecnologia, tudo isso. Então, todas essas coisas, a gente se prepara. A gente tem um momentinho que a gente chama do trimestre, uma vez por trimestre, senta todo mundo e vamos pensar o que vem para frente. Porque a gente é uma empresa, diferentemente, né, de vocês que são mais estabelecidos e tudo isso, a gente é uma startup maior, então uma startup adolescente, vamos chamar assim, uma startup adolescente que a gente não pode parar de olhar para frente, né? Essa é quase que nossa obrigação. Eu tenho uma coisa que eu falo, enquanto a gente entrega aqui, enquanto a gente vai fazendo coisas novas aqui, a gente tem que entregar aqui, sabe? Igual, gostei da sua pizza, viu? Vou usar esse exemplo agora, porque é exatamente isso, né?
Vamos lá, no caso, acho que da Embraer, o que eu vejo? Também não é tão diferente na lógica do Gympass. Nós temos áreas também separadas, tem uma área pensando no planejamento estratégico do futuro da companhia, em torno de 15 anos, 25 anos, 30 anos, onde está vendo as novas, para onde está indo as novas tecnologias. É claro que numa empresa, né, que vende avião, que é o principal negócio, a gente também tem trabalhado muito nas questões, que até foi falado um pouco aqui, né, de ESG, porque é combustível, né, o avião, então como trazer uma questão nova, a gente tem aí um trabalho futuro dos novos aviões, que a gente chama de energia. A gente teve aí uma SPAC que nós fizemos há 2 anos atrás, que tem o eVTOL, que é um novo avião também, né, tripulado, totalmente elétrico. Então, é isso que a gente vai pensando no futuro, porque, sendo o carro, o avião, que é o ramo, a gente tem que pensar um pouco mais para frente na questão também de sustentabilidade. Então, sempre está no planejamento estratégico um pouco disso. Outra coisa também é novos negócios, né? A gente tem, por exemplo, uma empresa de cybersecurity que cresceu muito nos últimos anos, quando nós compramos, até pelo evento do que foi tudo falado aqui, né? Cyber hoje, também, quando a gente falou ontem de AI, mas a gente falou muito de cybersecurity também. Então, cyber é uma coisa que a Embraer também está investindo, né? Então, tem um investimento que começou numa startup. Então, a gente comprou uma startup hoje, o faturamento é bem expressivo e a empresa está crescendo nesse lado. A gente também tem uma área que vai vendo as outras questões de tendências do mercado. Então, também teve nesses eventos fora para ver o que está essa tendência, para tentar olhar para dentro da empresa do hoje, o que a gente tem que pensar no futuro, do que pode estar vindo aí de novas tendências, o próprio produto de, né, melhoria futura do produto, trazendo o conceito futuro que não tem, né, de ESG, e novos negócios que a gente vem feito ao longo dos anos. Acho que é isso. Eu acho que assim, as companhias hoje, as mais amadurecidas, já estão com as suas estruturas preparadas ou em preparação com áreas de novos negócios, ou área de inteligência de mercado, ou área, enfim, cada um dá o seu nome. Mas acho que é muito importante, além de todo o básico, né, muita leitura, estar atualizado de tudo, são 2 coisas. Assim. Primeiro, acho que é a troca de informações. Né? A gente está sempre se atualizando com pessoas, com materiais. Isso daqui, por exemplo, esses 3 dias aqui, a gente trocando experiências, tenho certeza que todo mundo sai daqui com mais informações, mais preparado para o futuro. Então, ter esse relacionamento ainda é muito importante. Né? Acho que essas trocas são muito ricas para todo mundo, para a gente sair mais preparado. E uma segunda coisa que é muito importante, pelo menos na minha opinião, é a gente evitar o modo negação. Que a gente já viu algumas empresas no passado quebrarem porque entraram no modo de negação. Isso nunca vai acontecer, essa tecnologia nunca vai pegar, isso é moda, daqui a pouco vai passar. E aí Kodak foi embora, Xerox perdeu ali o seu principal negócio, e aí a gente vê algumas empresas sumindo porque entraram nesse modo negação e não quiseram ou fecharam os olhos e os ouvidos para poder enxergar um pouco mais à frente e se atualizar. Então, é muito importante a gente estar ouvindo de tudo, até aquilo que a gente acha que é besteira. Tem sempre um ponto que pode ser relevante, um ponto que pode ser risco para o nosso negócio ou mesmo uma oportunidade. Então, acho que estar com a cabeça aberta é muito importante. Mas, Marcelo, eu quero pegar esse teu ponto aí, porque hoje se fala muito aí de lifelong learning, né? E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim, né? Hoje quem não está confuso é porque está mal informado, né? E como é que vocês hoje, como é que você estrutura aí essa questão aí de incentivar a sua equipe, ou com programas formais, enfim, como é que é hoje essa questão aí de treinamento aí? Qual que é o foco que vocês dão para isso? Não, essa é uma ótima pergunta e dificílima, porque as companhias têm lá o seu tradicional ciclo de avaliação dos profissionais, aí faz o PDI, né, o Plano de Desenvolvimento Individual, aquele negócio bem by the book de RH que é antigo, funciona, mas não é suficiente. Né? Então, acho que, pelo menos lá onde a gente trabalha, a interação é um negócio que a gente fomenta demais. Né? Então, não adianta, não é só fazer curso, não é só fazer leitura, é buscar novas formas de interação, é rodar, botar as pessoas para rodarem em áreas. Hoje o cara está em vendas, amanhã ele está em compras, um negócio completamente diferente, para pegar experiências, para pegar a dor
da área afiliada. Então, a gente vê isso muito comum, né, na área de finanças, a turma da contabilidade reclamando da tesouraria e vice-versa, e o RI dizendo que a informação chega atrasada, não chega no formato. Bota essa turma para rodar, que a informação roda, acho que as dores são sentidas e você evolui com isso. Então, isso vai um pouquinho do treinamento mais tradicional. Acho que não tem receita de bolo para as coisas dar certo. Acho que é tentativa, erro, aprendizado, de preferência com o erro dos outros, para a gente não se machucar dentro da companhia. Mas, fazendo isso, eu acho que, de certa forma, a informação flui, as pessoas evoluem, consequentemente, o trabalho acaba sendo positivo, o resultado acaba sendo bastante positivo. Elaine, acho que vocês têm um tremendo desafio, né? Principalmente hoje os contadores aí, por tudo, até pelo painel que nós acabamos de assistir aí. Como é que você está vendo isso aí? Como é que você está se preparando aí, estruturando aí a preparação da sua equipe? Então, o Marcos Paulo, que é gerente, deve estar por aí também, sabe, tá? É um desafio a questão de treinamento cada ano, não só claro, agora com a questão do S1, S2, que é mais forte, mas também o treinamento em si, de novas normas, de mudanças que tiveram em algumas normas que, às vezes, você não pega novos negócios. Então, a Embraer sempre tem uma coisa diferente para fazer, então você tem que manter o time bem treinado para ele poder captar aquelas diferenças, né, que você tem. E com relação à sustentabilidade, eu só acho que a gente, claro, tem que treinar pela nova norma, mas eu acho que os contadores estão mais na frente para ajudar, principalmente a área de sustentabilidade, e pensando no exemplo da Embraer, né? A gente já tem o nosso relatório de sustentabilidade, ele já é público há vários anos, e o que nós, claro, vamos ter que fazer é trazer a realidade desse relatório de sustentabilidade para uma relação mais de auditoria, dele ser auditado, colocar todas as questões da norma. Eu acho que nós, contadores, a gente vai conseguir muito mais ajudar a área de sustentabilidade a fazer isso, e é isso que eu estou vendo na prática, e nós vamos aprender muito mais, porque hoje a gente já está, né, eu sei o que é o instrumento financeiro, eu sei o que é um ativo fixo, eu sei as regrinhas. Não, agora eu tenho que entender quando você lê um relatório de sustentabilidade, você tem que ler ele de um outro jeito. E acho que é muito engraçado que quando você lê, nós como contadores, você lê, você já faz as perguntas, né, para as pessoas de sustentabilidade. Tá, você colocou aqui que você vai ser isso em tal data com isso. Você vai ter uma máquina disso? Sim, tem uma máquina. Então eu tenho que vir permit. Quantos anos vai ser essa máquina? A gente consegue ajudar, porque a lógica, para mim, é a mesma. Eu, pelo menos, coloquei isso muito na minha cabeça, que o S1, S2, claro, ele tem todos os parâmetros, mas a lógica é nós, contadores, que vamos ter que ajudar as áreas para transformar esse relatório, né, de sustentabilidade em um relatório mais financeiro, vendo todas as questões que tem na regra. Então, assim, é um treinamento, mas acho que também tem um treinamento da gente vai ter que ajudar a treinar a empresa, né? A empresa nas pessoas que falam hoje dentro da empresa de sustentabilidade, de como elas vão falar e como elas vão justificar, como elas vão mostrar, documentar, porque entra controles internos, entra riscos. Então, a contabilidade acho que está mais bem preparada para ajudar a companhia nessa questão toda do treinamento para a companhia de sustentabilidade. Essa é a minha percepção. Priscila, se a gente pudesse abrir a sua agenda aqui nesse painel enorme aqui, como é que você divide seu tempo aí entre presente, futuro, treinamento, pessoas? Como é que é a divisão do seu tempo? Eu sou complexa com essa estruturação. A estrutura, para mim, eu sou um pouco... mas, assim, tudo junto, misturado, sabe? Mas eu acho que... eu ainda tenho muito eu divido muito meu tempo com... Para mim, o aprendizado, né? Vou até... Assim, e parte onde eu despendo meu tempo muito com os clientes também. Sabe, eu gosto muito de ir para a rua. Eu acho que a gente aprende com cada uma das empresas, com empresas diferentes, etc. Então, parte do meu tempo, eu diria que uns 30% do meu tempo está nisso. A outra metade disso está muito forte em pessoas. Nós somos uma empresa que a gente não tem nenhum ativo, a gente não tem nada. Eu tenho gente para poder
entender e para poder levar as melhores soluções para todo o nosso ecossistema. Então, e pessoas, para mim, então hoje é um tema que eu essa semana estava olhando, acho que eu investi todo o meu tempo quase da semana nessa questão de pessoas. E aí eu estudo bastante, tenho que estudar, porque a gente fala, minha carreira toda foi em tecnologia, então, ok, tecnologia, mas a gente hoje, eu preciso estudar muito sobre a questão de bem-estar, sobre a questão das empresas, tudo isso. Então, isso é um tema que eu invisto bastante em leitura, tudo isso. E acho que... E aí uma coisa que eu tenho, que ultimamente está na minha cabeça muito forte, eu venho estudando e incentivando o time, é como que a gente vai liderar para frente. Como é que a gente vai liderar? Não é mais o modelo que a gente faz. Treinamentos técnicos e tudo isso, eles existem. Vai ter lá um Udemy para as pessoas treinarem conforme eles fazem. Mas essa nova geração que vem, eles aprendem diferente, eles fazem diferente. A gente tem uma geração muito jovem. E mais do que isso, eu acredito que... Como que eu treino essas pessoas a fazerem as perguntas corretas? Eu acho que o ideal hoje é como é que eu treino essas pessoas a desafiar, a não só executar. Então, para mim, hoje, eu invisto muito tempo pensando em como é que a gente vai liderar diferente, em específico, nesse novo mundo de AI, sabe? De inteligência artificial. Como que a gente vai fazer isso? Porque quando eu junto tudo isso, para mim, o nosso grande desafio é como que a gente vai liderar e como que a gente vai organizar a empresa para lidar com esse futuro. Esse futuro que não é 15 anos, eu acho que é daqui 2 anos, daqui 1 ano, é muito rápido, é muito rápido. Você tocou num ponto importante, né? A inteligência artificial dá a resposta, né? Nós precisamos formular a pergunta, então... Eu costumo dizer que, enquanto a gente tiver a capacidade de fazer as perguntas certas, nós ainda vamos estar na dianteira da máquina. Muito bem, já estão chegando aqui muitas perguntas aqui, então vamos começar por aqui. Guilherme está fazendo a seguinte pergunta. Como líderes em suas organizações, como vocês avaliam que o retorno ao trabalho presencial representa, de fato, a importância da conexão e reforço da cultura organizacional ou um estilo antigo, né, que é o comando-controle, que alguns gestores não conseguem abandonar? Quer começar? Posso. Eu acho que para mim, essa é uma das perguntas ainda não necessariamente respondidas, né, de um lado ou do outro. Eu acho que quem lidera no comando e controle, para mim, está fora do jogo, não faz mais sentido. As pessoas não aceitam mais esse tipo de liderança, então não tem mais. Agora, em relação ao estar ou não estar no escritório, fazer o híbrido, né, a gente lá, nós somos... primeiramente, a gente é remoto, então, em teoria, todo mundo pode ficar remoto, e pode ir no escritório quando quiser. Mas eu acho que tem uma questão que a gente tem que atentar, e hoje eu vejo então, como é que eu cuido disso, né? A gente pode, sim, todo mundo fica remoto, mas a gente tem que entender que momento eu preciso estar junto. Eu acho que o aprendizado, a troca, ela é importante. A gente, só para vocês terem uma ideia, a gente criou como se fosse um manual, um documento chamado Empower, que esse documento é como é que a gente faz para trabalhar, como é que eu empodero as pessoas, como é que eu levo as conversas que a gente tinha no cafezinho de uma forma remota, como é que eu faço essas coisas acontecerem. Então, ainda não está 100%, ainda acho que a gente tem bastante dúvida, mas o que eu tenho feito as pessoas que precisam ir para o escritório vão. A gente vê muita gente, a gente acredita que as pessoas jovens não querem ir, e é ao contrário. São as que vão mais, porque elas precisam essa sede, a área operacional é a que mais vai, porque eles querem trocar, aprender, quer estar junto, então tem tudo isso. Os mais
e os mais, assim, os que já são mais sêniores são os que não querem ir, e aí a gente faz esse incentivo, pelo menos faz town hall, faz tudo dentro da empresa, e a turma de vendas tem que ir, tem que trocar, tem que conversar, mas a gente não obriga, a gente trabalha sempre, vai acontecendo, a gente não obriga. Mas, sim, a pergunta do Guilherme, eu acho que Guilherme Command Control já não existe mais. Eu também vejo na Embraer, a gente está no que a gente chama híbrido, mas também na questão que, olha, não precisa ir, se não tem uma questão, uma reunião, ou alguma interação, não tem que ir. A gente percebe isso também, que as pessoas mais novas talvez querem estar mais junto, né, um pouco. Está sendo estudado uma forma de tentar entender dentro da companhia como um todo, porque também é complicado, uma área faz... É uma empresa muito grande, né? 18 mil funcionários. Então, uma área vai, uma outra não vai. Tem questão de infraestrutura também, que a infraestrutura não está preparada para ter todo mundo. Então, como fazer essa... vai, não vai? Então, a gente está tentando, até provavelmente meio do ano, ter algumas diretrizes. Mas eu concordo, comando e controle não tem mais, porque... E é isso, muitas pessoas, às vezes, se o gestor fala, olha, eu vou falar para todo mundo voltar, então eu vou para outra área. Né? Ou como tem outros que são, às vezes, muitas vezes mais novos, falam, nossa, que legal, porque eu posso aprender, eu posso isso. Eu acho que, a minha opinião, né, eu acho que o híbrido funciona quando você vai, eu percebo quando a gente vai, está todo mundo junto, a interação é muito positiva, a questão cultural também é muito positiva, mas eu também acho que não dá para voltar 100%, essa é a minha opinião, né, pessoal? Então, a gente vai ter que tomar o equilíbrio, e muitas vezes, a gente viu nos últimos tempos até... Depois da pandemia, algumas empresas, e no caso da Embraer, a gente conseguiu contratar pessoas exatamente porque a gente estava no híbrido. A gente conseguiu contratar profissionais muito bons que saíram de empresas em São Paulo, em outros Rio de Janeiro, por exemplo, e falaram, olha, eu vou porque vocês estão no híbrido ou estão no 100% remoto, que vocês aceitam. Então, a gente vai ter que ter esse equilíbrio de aceitar também, porque, senão, muitas empresas vão perder bons profissionais, porque, na cabeça das pessoas, ainda tem essa... questão do híbrido, eu acho que funciona melhor. A gente está, lá na Eneva, é um pouquinho diferente. Hoje é 100% presencial, não tem trabalho híbrido. Obviamente, se a pessoa precisar ficar em casa um dia, 2 dias, uma semana, esporadicamente, não tem problema nenhum. A gente também não é um dinossauro nesse aspecto. Mas a gente enxerga, infelizmente ou felizmente, a gente tem que tomar decisões todos os dias, né? Decisões duras, decisões que desagradam, decisões que nem todo mundo concorda, e foi uma decisão que a gente tomou, ter 100% presencial, olhando 2 coisas. Primeiro, a companhia está passando por uma transformação, um crescimento muito grande, e a troca de informação, a interação é muito importante. Assim, o setor está mudando, o setor de energia, o setor de óleo e gás, o setor está evoluindo de tal forma que é muito dinâmico. Então, a gente enxerga que a troca é muito rica. A gente está passando por grandes projetos, então, a turma de suprimentos, com contabilidade, com financeiro, com novos negócios, essa troca no cafezinho, no almoço, é muito rica. Então, é assim que a gente enxerga. E o segundo motivo, que também é bastante forte, hoje 90% do efetivo da companhia é operacional. Esse pessoal está lá na fábrica. Então, a gente tenta trazer um pouco aqui de equidade comportamental. Quem faz o resultado da companhia está lá na fábrica, acordando, chegando às 8, saindo no final do dia, almoçando ali no bandejão. E aí a gente, no escritório administrativo, tem uma vida mais cômoda, com mais flexibilidade. A gente prefere trazer todo mundo aqui para a mesma régua. Novamente, é uma opinião, não tem certo nem errado. A gente recebe muitas críticas por isso, mas foi uma decisão que tomou e acredita que está funcionando. Depende muito do negócio, do setor, do momento que a companhia está passando. Eu acho que, novamente, flexibilidade é fundamental, senão realmente a gente também não consegue chegar lá. Mas é assim que a gente trabalha hoje e está satisfeito. Está satisfeito com o resultado que tem apresentado. Acreditamos que fruto dessa decisão também. Muito bem. Priscila, o Emerson pergunta como trocar um nome tão conhecido como Gympass e manter a identidade da companhia. Boa. Acho que assim, primeiro é um ato de coragem, eu acho, realmente é um pouco de coragem, mas
Isso vem muito na linha de que o Gympass evoluiu desde 2020, a gente vem evoluindo e trazendo para dentro não só a atividade física, mas todos os outros, atendendo, nós nos tornamos uma plataforma de bem-estar. Então, hoje, a nossa visão é que eu seja o sistema de bem-estar dentro das empresas. Então, imagina que a empresa tem lá os programas, tem os meses coloridos, tudo, mas como que eu entrego uma ferramenta para que ele possa dar ação real e mensurar essas iniciativas? Porque, de novo, a gente está falando de gente, de burnout, de tudo isso, mas a hora que a gente precisa cortar um número, a gente vai naquele número que não tem, que eu não consigo mostrar um impacto efetivo dentro da organização. Então, nosso papel é oferecer, mais do que só oferecer para o usuário final uma solução para ir para uma academia, etc., mas é trabalhar a empresa de maneira que ela consiga mensurar que os temas de bem-estar estão funcionando. Desde esse tempo, a pergunta que eu mais faço eu falo que é um processo de evangelização, dizendo o Gympass não é só gym. O Gympass é mais do que atividade física. E aí, hoje a gente está em 11 países, então é super complicado. No Brasil, a gente virou sinônimo de um conceito, né? Tem o Gympass do cowork, o Gympass do varejo, o Gympass então, virou um conceito, mas a gente decidiu trocar para ter um nome que faça mais sentido com o que a gente já oferece, que o Well vende. Então, a gente passou a se chamar Well Hub, que é uma plataforma de bem-estar, o Well de well-being, de wellness, e a gente investigou isso globalmente, é um nome que faz sentido globalmente, então é o Well Hub. E parte disso vem também, né, que nem o Marcelo comentou, das empresas que negaram, né? Então, eu vou ficar com esse nome porque, apesar de eu oferecer outra coisa, o nome é muito consolidado. Eu falo o seguinte: a gente não quer ser uma Xerox, a gente não quer ser uma Kodak, a gente quer evoluir e uma das coisas que cultura do Gympass, até do fundador, hoje que ele traz muito para a gente, assim, eu não tenho amor a nada, no sentido de se o nome é maravilhoso, me trouxe até aqui, mas se não é isso que vai me levar para frente com o meu objetivo, next. Então, vou para o próximo. E a mudança do nome é isso, é muito mais para a gente adequar o nome ao que a gente já oferece e o que a gente enxerga como evolução para frente. Muito bem. Elaine, o Alexandre pergunta como o uso de ferramentas de inteligência artificial podem tornar as atividades de sua equipe mais eficientes. Já utilizam nos processos de encerramento das informações financeiras? Boa pergunta. Não, a gente não está utilizando ainda, porque acho que, como foi comentado aqui, né, uma tecnologia de AI é muito nova. Então, o que a gente está começando junto com a equipe nossa de TI, que tem a ver também com, né, numa empresa como a Embraer, cybersecurity, essas coisas, essas questões todas, a gente está iniciando, sim, internamente alguns projetos pilotos. Algumas pessoas das equipes de finanças já estão começando a ser treinadas. Então, já existe dentro da empresa questões de AI para a empresa, mas num ambiente muito controlado, sem deixar que seja um ambiente externo para dentro da companhia, por óbvio, pelas preocupações das informações, né, das informações da companhia. Então, a gente está começando com parte de treinamento, com parte toda de adequação de tecnologia interna da companhia, mas a gente está evoluindo para usar, mas ainda não estamos usando. Aproveitando a pergunta, Marcelo, vocês estão usando alguma coisa? Não, na parte de finanças não. Para ser sincero, até a turma de RI às vezes joga um textinho ali no chat GPT, sai um negócio lindo É impressionante a ferramenta, mas na área operacional a gente usa bastante. Usa bastante na parte de geologia, né, como a empresa é de óleo, gás e energia, tem toda a exploração geológica, que são dados sísmicos, dados de rocha. Antigamente era uma massa de informações e o geólogo ficava lá interpretando, o geofísico ficava interpretando para ver onde tem potencial novas reservas de gás e novas reservas de óleo. Hoje em dia você joga numa inteligência artificial e o trabalho de semanas é feito em minutos de interpretação de dados. Claro que tem sempre o olho clínico ali do geólogo no final do dia, mas acelerou bastante. No lado também de operacional, toda a parte de prevenção e manutenção, a gente está usando inteligência artificial. Então, dados de uma máquina, de uma turbina, se a temperatura de uma máquina subiu demais, como é que isso pode refletir num dano futuro. Então, a gente antecipa uma manutenção.
enfim, eu não vou entrar muito na parte técnica, senão vou acabar falando besteira, mas todos esses dados de comportamento de equipamento são utilizados, sim, são colocados na inteligência artificial para prever futuros danos e antecipar a manutenção. É interessante. Vocês estão usando alguma coisa, Priscila? A gente usa primeiro com a experiência do cliente propriamente dito, né, do usuário, porque a gente tem, parece simples o que a gente faz, mas a gente tem 3 pontas importantes, né? Porque eu tenho toda a parte de parceiros, academias e tudo isso. Então, por exemplo, onde é que estão as academias? E elas surgem a cada dia, né? E coisas nesse sentido. Então, a gente tem bastante automação aqui nisso. E a própria usuário no app, né? A gente entender um pouco mais, atender ele, o atendimento, tudo isso. Agora, o que a gente vem criando alguns casos de uso que, para mim, é o que vai realmente fazer a diferença interno. Como é que eu uso para melhorar nossos contratos? Como é que eu uso para melhorar vendas? Como é que eu uso para melhorar... Então, assim, o uso interno, para mim, é onde a gente já está com alguns casos de uso, é o que eu acho que vai trazer muito mais retorno do que o básico ali do cliente e tudo isso, sabe? Acho que eu não sou de finanças, não, mas eu tenho a sensação que assim, tem muita coisa ali que... Eu falo que eu enxergo a AI hoje para fazer aquela coisa que eu não gosto de fazer e pôr o operacional e fazer e gastar nosso tempo onde é que a gente vai aportar, sabe? Mas tem muita coisa legal, muita coisa interna que vai mudar, que vai trazer muita eficiência. Bacana. Vertamati faz a seguinte pergunta. Temos os objetivos da ONU 2030 que não serão atingidos. A própria ONU já diz isso. E o ESG é ancorado nos objetivos. Mas, atingidos ou não os objetivos, há um custo pesado em todo esse processo, em função desses custos, os lucros cada vez mais pressionados. Então, ele pergunta, há um ponto limite para as empresas? Um ponto limite para as empresas? Eu posso começar aqui. Eu acho que, sem dúvida alguma, o compromisso de 2030 não vai ser atingido, e nem o compromisso de 2050, né, como muitos países e empresas colocaram, porque foram muito agressivos. E acho que, diferente de um planejamento, que acho que a maior parte das pessoas fazem, que planeja o meio e vê o que é o fim, foi feito o contrário. Esse é o fim, agora se virem para chegar lá. E a gente está se virando e não tá conseguindo encontrar a resposta, né? Todo o planejamento de 2030, 2050, dos compromissos ambientais, de descarbonização, eles foram baseados numa ruptura tecnológica, que ninguém sabia qual seria, que ia acontecer e ia resolver o problema. Ainda não aconteceu, né? Então, a gente tem visto aqui, pelo contrário, né? Depois dos recentes acontecimentos de guerra, pandemia, mudou um pouco o comportamento, mudaram os hábitos, mudou muita questão da segurança, né? A globalização. Você pega a Europa, que antes tinha uma boa parte da sua energia baseada no gás da Rússia, acabou voltando aqui há alguns anos, se protegendo, ninguém confiando no país vizinho, botando carvão para trabalhar, porque tem que garantir a independência energética. Então, a gente regrediu algumas casas, falando do mundo, né, nesse sentido de descarbonização, pelo contexto mundial. Então, assim, eu acho que as companhias agora botaram o pé no chão, estão começando a rever esses seus compromissos, começaram a entrar num modo aqui de assumir de que não vai conseguir chegar lá, vamos ver aonde a gente consegue chegar e quando, e vai melhorar, mas não vai ser aquilo que estava sendo planejado inicialmente. A gente já vê hoje grandes companhias de óleo, uma Exxon, a própria Shell, já negando, já desinvestindo de algumas áreas mais renováveis, porque está vendo que aquilo não está dando resultado, não está dando retorno, e com isso os competidores que estão mais atrasados nesse sentido estão tendo mais lucros, e essas companhias têm realmente uma preocupação com a gestão do curto prazo, porque se você morre no curto prazo, você não vive no longo prazo para entregar a promessa. Então, acho que a gente está passando por uma fase agora de reavaliação daquela promessa exagerada que foi dada. E aí, quando eu digo a gente, é o mundo, as empresas. Tem colocado, sim, os times para pensar, para trabalhar. As companhias têm dedicado, pelo que eu tenho conversado, tenho visto, um orçamento
uma verba para poder fazer estudos, para investir em novas tecnologias. A gente falou aqui, Elaine, áreas de novos negócios, áreas de inteligência, área de... cada um com seu nome, desenvolvendo novas formas, mas é um pedacinho do orçamento, né? Esse troço tem que ser feito com calma, com cuidado, para a gente não exagerar, não errar na mão. Muito bem. Você quer complementar alguma coisa? Davi pergunta, o setor de saúde, hospitais, operadoras, saúde privada e suplementar, está numa crise sem precedentes. Há um consenso que a solução está na atenção primária e principalmente na prevenção. As grandes Big Techs, Amazon, Google, Apple, estão investindo nisso. Como a Gympass está se preparando para essa invasão? Dos concorrentes? A gente, assim, bom, nosso negócio é a prevenção, né? Isso que a gente quer trabalhar junto com todos nesse ponto. Hoje o que a gente está trabalhando forte é todo o nosso, vamos dizer assim, o nosso mindset, a nossa estratégia está em como apoiar as empresas a melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas, mas mais do que isso como que eu meço isso com o custo de saúde, o custo evitado de saúde. Então, quando a gente tem parcerias até com operadoras, né, com Sul América, enfim, a gente tem um ecossistema grande, uma parceria grande com todos esses corretoras e tudo isso. Quando a gente começa a olhar para isso, o sistema hoje é insustentável, por definição, né? Ou seja, é insustentável. Então, as empresas têm várias iniciativas. Tem empresa que fala, puxa, eu vou começar a ter o tema de médico de família, vou ter, né, todos esses... Outras falam, não, eu vou automatizar isso através de outros incentivos, mas onde a gente entra como que tudo isso que a gente está falando, eu consigo trazer a pessoa para ter um novo hábito saudável. Porque, no fundo, tudo que as Big Techs, Oracle comprou uma empresa agora, tudo isso, a gente está falando muito em temas de DNA, de todas essas coisas de automação. A gente entra num espaço ali que como que eu levo as pessoas a terem hábitos mais saudáveis. Porque é isso que vai mexer para mim, isso é um cerne do negócio, né? E é muito difícil, não é fácil, é muito complexo. Você engajar uma pessoa, tirar um hipertenso, fazer ele se movimentar. E nós, então, eu acho que esse é o nosso... Eu falo que, desde que